Estamos de volta mais uma vez aqui com a equipe de Crispim Neto no programa Bate-Papo. Um prazer imenso estarmos com os senhores, as senhoras. Nossas dicas de saúde estão aí para que a gente possa aprender junto e, se possível, disseminar informações sólidas, éticas, referendadas, baseadas na ciência, sobre a ciência médica, sobre o bem maior nosso. Todo mundo fala, né? A saúde é meu bem maior. Poucos praticam. A gente nota isso no dia a dia. E hoje o nosso tópico é falar sobre acidentes vasculares cerebrais. Infelizmente, é uma das formas de se perder a vida. Em qualquer época da vida pode isso acontecer. Nos jovens é mais infrequente, mas são muito graves. Nós temos aí, por exemplo, o acidente vascular hemorrágico por aneurismas, rotos, que são malformações congênitas, na maioria das vezes, nos jovens, e que às vezes ficam até inexplicados. Nós não entendendo, observamos a causa. A pessoa teve um mal súbito, mora aí no interior e não passa por serviço de verificação de óbito e não se sabe disso. A importância de se fazer a verificação de óbito, quando a gente julga necessário, a equipe médica, é para a própria segurança da família. Se você tem aneurisma cerebral na sua família, existe mais chance de ter mais pessoas com essa patologia. Então nós precisamos estar atentos. Basicamente, o acidente vascular cerebral é uma lesão ou por derramamento de sangue ou por falta de oxigenação do nosso órgão máximo, que é o cérebro. Dependendo da área afetada, essa lesão torna-se incompatível até com a vida. Por exemplo, um acidente vascular cerebral de tronco cerebral pegando sistema respiratório e cardiovascular e de controle de temperatura, nós, está entendendo, podemos ter aí a perda, né, da capacidades que levam a pessoa à vida vegetativa. Pessoas que acabam dependendo de respirador, de assistência, home care, eventualmente ficam na UTI durante muito tempo, na hospitalização durante anos, e não tem chance maior de recuperação. Uma boa parte dos acidentes vasculares cerebrais em adultos ocorrem pela pressão descontrolada. Esse é um dos grandes riscos da hipertensão arterial. Logicamente associada a outros dados. Se você tem diabetes, se você tem colesterol elevado, se você tem hipertensão arterial, a chance de você ter aterosclerose é maior e de que um vaso no seu cérebro feche e você fique paralisado de um lado. Esse seria o acidente vascular chamado isquêmico, por falta, né, de oxigenação, ou por espasmo do vaso, que se fecha, ou pela coagulação do sangue numa placa dessas. Então nós temos dois tipos básicos. Também temos um acidente vascular cerebral isquêmico por uma embolia. Forma-se no coração da pessoa, por razões como, por exemplo, uma arritmia, com a fibrilação atrial, que é importantíssima, um coágulo e ele se desprende e vai ao cérebro. Você vai ter também um quadro semelhante. Também a pessoa pode ser portadora, como temos, né? Essa semana eu mandei para cirurgia, numa correção de uma senhora de 48 anos, de uma CIA. Ela tem um buraquinho que ela nasceu com ele, todos nós tínhamos no útero de nossas mães, a circulação do feto e da criança intraútero é bem diferente da nossa aqui fora, e tem que fechar esse buraquinho. Se não fechar, ele fica aberto e traz transtornos, que poderão passar até desapercebido pela vida toda, mas poderia ter uma comunicação, um coágulo saindo da perna da pessoa, por exemplo, lá nas varizes, entre aspas, poderia chegar ao cérebro e causar um acidente vascular isquêmico. Agora, os acidentes vasculares hemorrágicos ocorrem também em crises hipertensivas e, como eu disse, por malformações vasculares ou até essas mesmas patologias, como a aterosclerose, levando à flacidez, a não, né, qualidade elástica, a não resistência dos vasos. E se a pressão sobe muito, nós já tivemos, né, o desprazer, entre aspas, de ver pessoas que você tem aquele aparelhinho, né, que tem o reloginho,
pressões, não se conseguia saber o máximo, porque estava acima de 300 e estava com 220 de pressão. Isso é risco de vida iminente. Pode causar transtornos, um infarto agudo do miocárdio, uma dissecção de aorta ou um acidente vascular cerebral isquêmico. Todo acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico é uma doença gravíssima, ameaça a sua vida. E temos ficado assustados porque parece que está sendo informalizado. Nós encontramos pessoas, principalmente os idosos, que estão sofrendo muito nessa crise que temos no Brasil, continuada na saúde de um modo geral. Os idosos vivem uma dificuldade muito grande. Faltam vagas, faltam instituições apropriadas. Eu, há muitos anos atrás, falei com autoridades e falo toda vez que posso que deveríamos ter casas e hospitais específicos para tratamento de idosos. Não temos aqui, né, nenhum dedicado a isso. Essas pessoas estão sendo vistas com acidente vascular em unidades de pronto atendimento e não são internadas. Acidente vascular, isquêmico ou hemorrágico, hemorrágico pior ainda, tem que ser internado em uma instituição hospitalar, dependendo da gravidade, na UTI, e depois sim seguirá o seu curso. O ônus social de um acidente vascular importante, que leve à paralisia ou à incapacidade da pessoa, todas as famílias que já tiveram isso, e é difícil a família que não teve um acidente vascular cerebral no seu íntimo, no passado, no presente ou terá no futuro, é muito grande. Pessoas têm que parar de trabalhar para cuidar daquela pessoa. E nada mais justo, porque os idosos cuidaram da gente no passado. Nós não podemos nos esquecer disso. É uma indignidade pessoas que não é apiedar, que não agem com o coração aberto perante aos nossos idosos. Acidente vascular cerebral, um problema de saúde muito sério, que voltaremos a conversar com os senhores. Dicas de saúde, Dr. Marcelo Sandrin, ficam por aqui.